E o tema de hoje é: descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Tem alguém aqui que está querendo descobrir esse motivo? Nós vamos aqui fazer algumas perguntas e vamos responder, e vamos ver os exemplos na vida de José, para que nós possamos descobrir quais são os motivos da nossa falta de crescimento espiritual. Primeira pergunta que você precisa responder se você quer saber quais os motivos da falta de crescimento espiritual. O que estou priorizando em minha vida? Qual é a sua prioridade? A sua prioridade vai determinar os valores que você vai guardar, vai determinar todo o rumo da sua vida. E aí nós temos aqui José. José aqui já estava como escravo. E diz o texto em Gênesis 39, verso 2 ao 4, o Senhor estava com José, e ele era homem próspero, estava na casa do seu senhor, o egípcio, e viu o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E aí a gente faz outra pergunta: por que Deus fazia tudo prosperar nas mãos de José? Porque José estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. E porque a prioridade da vida de José era Deus. Ele poderia ficar ali se ressentindo da vida, dos irmãos, da falta de conforto, porque usufruiu de muito conforto quando estava na casa do pai, dos privilégios que tinha na casa do pai. Mas o que José faz é, apesar do seu estado de escravidão, a prioridade da vida dele era Deus. Então, se ele, numa condição de escravo, ou melhor, se ele, numa condição de filho predileto, a prioridade era Deus, e se numa condição de escravo a prioridade era Deus, então ninguém aqui tem desculpas para dizer que não pode dar prioridade a Deus no dia a dia, na sua vida. Todo mundo aqui está numa situação melhor do que a situação de José, apesar de você estar numa situação difícil. Você está numa situação melhor do que a de José, ele estava como escravo. Mas mesmo assim, a sua prioridade não foi mudada. Deus era a prioridade de José. E José então segue. Então a pergunta é: qual é a nossa prioridade? Olhe para José, era um adolescente ainda. Ele teve que decidir entre seguir sua própria vontade ou priorizar o plano de Deus. E o que ele faz? Se submete a tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Sua vida foi marcada pela prioridade em fazer o que era certo. Não importava a quem fosse. E é assim que você vai ver ele tratando o seu senhor com relação à esposa que estava dando em cima dele. É assim que você vai ver ele tratando os irmãos que o perseguiram. Quando ele encontra, o que você encontra é um homem disposto a andar com Deus independente da circunstância. Porque a prioridade dele era andar com Deus. Os irmãos se lembram da resposta que ele dá à mulher de Potifar? Longe de mim o pecar contra o Senhor. Essa é a resposta que ele dá. Não era o pecar contra Potifar, era pecar contra Deus. Era isso que o incomodava. E era essa a prioridade dele, porque ele expressa justamente essa prioridade. Mateus 6, 21 ainda diz assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está a tua prioridade? A prioridade da tua vida. O que dá rumo para a tua existência. O que faz tu acordar de manhã e o que faz você ir dormir de noite. Aonde está a tua prioridade? O que ocupa os teus pensamentos. Que agonia a tua alma. Que faz você buscar e ter sede de viver. O que é a sua prioridade? Essa é a primeira resposta que nós precisamos. Se a gente quer descobrir o motivo da nossa falta de crescimento espiritual, talvez o motivo seja a prioridade que nós estamos dando errada na nossa vida em relação a algumas coisas. Então, a primeira pergunta a ser respondida é essa.